Bora, gente, temos uma palestra muito... Tem toda pergunta, vai ter tempo para tudo. Não, ele fez uma pergunta ali que eu aproveitando essa pergunta lá. Eu já respondi. Não faz amém. Não, não faz amém. Não, de outras bênçãos, se alguém abençoa qualquer outro alimento. Se você escutou uma benção, você fala amém. Mas a pessoa que fez a benção não tem que falar amém. Aí a pessoa. Entendeu? Nem glória, aleluia, nem nada disso. Muito menos, né? Muito menos. E se a gente está em família, um pode fazer uma bênção para tudo ou cada Se prato todo faz mundo um? vai comer a mesma comida, pode. Mas Pode. se é bom, cada um fazer a benção por si mesmo. Ah, sim. Gente, agora oficialmente a primeira palestra nossa. E aí, nós uma introdução para a cura cabalística. Primeira coisa que é explicar para vocês uma coisa importante. Antes que a gente vai entender um pouquinho sobre saúde, doença e tudo, nós temos que entender que tudo que acontece por bem. Se você não entende, não faz diferença. Tudo o que acontece por nosso bem, para nossa evolução, para o nosso crescimento, para nossa melhor forma de viver. Ok? Agora vamos entrar no assunto. Essa é uma abertura só para vocês entenderem mais na frente, quando vamos entrar na questão de por que as pessoas adoecem, ou o que é doença. É muito atual esse assunto de doença, vírus, pandemia, fecdemia, máscara, não máscara, que seja. Se vocês seguem meu trabalho, vocês podem ver que desde sempre eu sigo a mesma linha, eu falo a mesma coisa, as coisas estão acontecendo do jeito que a gente falou. Não que eu sou profeta, não sei que nada disso. Porque simplesmente uma pessoa que tem o conhecimento é profissional no que ele faz. Então entenda a primeira coisa, só para a gente selar esse assunto. Não vamos abordar demais, mas só para ter entendimento. Bactérias e vírus não matam ninguém. Eu vou repetir isso para vocês entenderem, podem gravar e espalhar. Vírus e bactérias não matam ninguém. Okay? O que mata a pessoa são complicações por toxinas que estão no corpo. Agora, o que acontece? Quando a pessoa tem toxinas no corpo, ele atrai vírus e bactérias. De onde vem as toxinas, nós vamos falar já já. Mas se uma pessoa não tem toxinas no corpo, a chance que ele vai adoecer é praticamente zerado. Eu vou mostrar para vocês isso cientificamente. Okay? Essa é uma escola da ciência, estou falando, uma escola. Tem outra escola que fala que quem causa a doença são bactérias e vírus. Ok? São duas escolas na medicina. Uma mais convencional, outra menos. Mas a outra que faz muito mais sentido. E vocês vão ver agora. Quando a gente fala que faz a gente adoece, é porque são de toxinas no corpo. E quando o corpo acumula toxinas, o que ele faz? O que é o processo natural do corpo para tirar toxinas? Tirar. Expelir. Ou nas fezes, no xixi, suor, vômito, às vezes a pessoa vomita, o corpo quer tirar, ok? Você vê, quando um cachorro come alguma coisa que não faz bem para ele, o que ele faz? Ele come grama. Para quê? Para irritar o estômago, para vomitar. Porque é tirar as toxinas. Nosso corpo faz a mesma coisa, só que, em vez de a gente provocar a desintoxicação, o que nós fazemos? Aí você toma remédio vômito, você toma contra dor, Advil, essas coisas, só para falar para o corpo, fica quieto, não me atrapalha a viver.
Ok, não tem problema. Você trata sintomas. Mas o problema não se resolveu. Aí vem uma pergunta. Ok? Nós vamos entrar bem profundo nesse assunto hoje. Por que que as pessoas, na época de frios, adoecem mais do que época de calor? Antes de responder isso, para frutas e legumes durar mais, para a comida durar mais tempo, o que que nós vamos fazer? Resfriar. Colocar num lugar mais gelado, mais frio. Por quê? Porque com mais frio, as bactérias, os vírus não se multiplicam. Mas a medicina fala que o que causa a doença é o vírus da gripe, a bactéria de tal, justamente na época de frios. Mas se você vai analisar, não faz sentido. Até porque você coloca comida dentro da geladeira, mas fora da geladeira, o que está mais quente, ela vai mofar. Vamos pensar logicamente. Entenda uma coisa, ciência é a arte da observação. Você observa e chega a conclusões. Muito simples. Então, essa escola de saúde natural, de cura cabalística, ela fala muito simples. O que causa a sua doença é acúmulo de toxinas. Que veio, de onde que veio, nós vamos chegar nisso. Calma aí, nós vamos chegar para lá. Nós vamos aprofundar mais ainda, só para a gente entender o que está acontecendo. Nós vamos com calma, devagar. Eu trouxe comigo aqui um exemplo para mostrar para vocês, para provar o que eu vou falar para vocês agora. O que faz acumular toxinas no corpo? Um ferimento, um desequilíbrio emocional, nutricional, aí vai. Isso vai levar para problema, ok? Não, várias coisas, ok? Por exemplo, você pega gastrite. Gastrite, qualquer médico vai te falar, acontece por causa de estresse. Estresse, preocupação e tudo. Mas por que inflama? Acumula lá bactérias e várias outras coisas. Mas por que as bactérias se acumulam lá? Por causa da gastrite? Ou as bactérias foram lá porque já tinham gastrite? E se multiplicam lá. Uma pergunta tem que ser feita. O que vem primeiro? A infecção ou as bactérias? As toxinas ou as bactérias? Quem vem primeiro? Toxinas. Exatamente. Então, quando você tem cúmulo de toxinas, vai ter aumento de bactérias e vírus. Eles são atraídos para toxinas. Eles fazem parte da limpeza dos toxinas. E o que nós vamos fazer? Nós vamos tomar antibiótica para matar as bactérias que limpam as toxinas. Eu não sou contra medicamentos, gente. Eu não estou contra a medicina, não. Eu simplesmente falo, questiona. Questiona tudo. Porque se você está equilibrado, você não tem que tomar remédio. Agora que você está tudo desequilibrado, já está no UTI, tem que fazer tudo o que possível para você, pelo menos, sair de lá. Depois vamos equilibrar. Mas tem que ser muito claro. Não Tem que fazer tudo na forma correta, tem que questionar tudo. Então, se as bactérias fazem parte do processo de desintoxicação, porque na época de frio a gente adoece mais do que na época de calor.
Por que as frutas e legumes e a comida duram mais no frio e não lá fora no calor? Deveria ser ao contrário. Se você pensa de forma lógica. Exatamente. O que aconteceu? A gente entendeu que tudo depende de questões de toxinas no corpo. O que acontece na época de frio? O corpo fecha. O corpo fica, a gente sua menos. Os poros soltam menos suor. A gente faz menos xixi. Então o corpo acumula toxinas. Então quando você acumula toxinas, você chega a adoecer mais. Eu não estou falando agora de questão de estresse. Nós vamos sentar na questão emocional já. Mas só para a gente entender, para eu mostrar para vocês a questão que a gente está tratando. A mesma questão que acontece, que você vai pegar comida, se você vai colocar ela no frio, ela vai estragar menos, mais devagar. Não porque no frio a gente adoece menos, porque a gente não tem mais bactérias lá para se multiplicar, porque não tem toxinas, tem acúmulo de toxinas. Se você pega uma fruta, ok? Agora esse é um ponto importante. Se você pegar uma fruta, qualquer fruta, se não tem nenhuma ferida na casca, você pode deixar ela intacta lá fora, ela simplesmente vai secar e vai endurecer. Uma fruta que tem uma machucada na casca, ela vai mofar e apodrecer. Mas se não tem nenhuma ferida, a casca é perfeita, a fruta simplesmente vai secar e vai ficar endurecida. Querem que eu prove para vocês isso? Muito simples. Uma vez por ano, nós judeus gastamos muito dinheiro com essa fruta aqui. Chama etrogo. Esse etrogo, ele, sabe, começa com $50, pode chegar até $1.000 de uma fruta. O que tem de especial nele? Uma boa pergunta. Mas o valor dele conforme a perfeição da casca. Coloca silencioso. Como que ela tem sinal aqui, eu não sei, mas é bom. Senão que a internet está funcionando bem. A casca dessa fruta tem que ser perfeita, não pode ter nem um risquinho. E quanto mais perfeita a casca, mais caro a fruta. Agora, o que acontece com essa fruta? Essa fruta desse ano. Esse agora. Setembro que passou. Você vê que até agora, estamos em novembro, ela foi trazida de Israel. Então já são alguns meses que essa fruta está aqui. Mudou nada. Mudou um pouquinho, mas... Olha aqui, quando você vê uma fruta que dura tanto tempo, com agrotoxinas, com tudo, com a casca dessa dura. O que vai acontecer com essa fruta daqui a um ano? Eu vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui o etrogo do ano retrasado. Simplesmente secou por inteiro e virou pura casca. Por quê? A casca está intacta. Não tem nenhum motivo para acúmulo, nem as toxinas entrar, nem para o acúmulo de bactérias e vírus. Agora, gostaram disso? Mais ainda, esse aqui eu trouxe comigo para dar de presente para João para plantar aqui no sítio. Ano que vem, se Deus quiser, já vamos ter umas árvores com etrogo aí.
Olha, aqui a clima é boa para isso. Vamos ver se vai pegar. Desertão. Não todo lugar no Brasil a clima é boa, mas essa região, vamos torcer que a clima é boa. Lechaim, lechaim. Agora, como que chega o corpo a acumular toxinas e causar doenças? Agora a questão mais que acontece. O nosso corpo é uma máquina perfeita. Foi criada pelo Criador para nos manter vivos. O sistema imunológico já foi criada para desintoxicar o corpo de qualquer coisa que pode prejudicar a nossa saúde. Se seu sistema imunológico está prejudicado, isso vai afetar a sua saúde. Uma novidade aqui? Não, né? Agora, incrível que pareça, seu estado emocional vai definir em qual parte vai ter o cúmulo de toxinas que vão prejudicar a sua saúde. Questão emocional. Agora, o nosso corpo fala com a gente, conversa conosco, só que a gente não entende, a maioria não entende. A pessoa acha que dor de cabeça é mera dor de cabeça. A pessoa acha que dor no joelho é mera dor no joelho. A pessoa acha que câncer, Deus está me castigando. A pessoa acha que diabetes é hereditário. Que loucura. Que loucura isso. A pessoa acha que é pressão ou colesterol. Problemas que não tem cura, só tem que manter. Que isso? Tal qual, o nosso corpo fala conosco. Ele fala com a gente. E qualquer sintoma fisiológico, pode escrever isso, qualquer sintoma fisiológico é uma sinalização para alcançar o ponto-chave do desequilíbrio. Vou explicar isso. Quando acontece alguma coisa manifesta fisiologicamente, ou fisicamente, ou sei lá, sintomas, eu vou tentar lembrar ele. Qualquer sintoma fisiológico é uma sinalização para alcançar o ponto do desequilíbrio no corpo. É. Mas lembra a palavra sinalização, porque isso vai levar a gente para entender a cura depois. Aonde que está o ponto? Então, se eu sei que qualquer sintoma fisiológico, uma sinalização, eu tenho que entender o que essa sinalização quer me explicar, quer me mostrar. Entendeu? O que nós fazemos com remédios? Desligamos a sinalização. Está doendo a cabeça, então vou desligar. Pronto. A maioria da dor de cabeça é falta de água. É falta de água. Mas, como você sabe? Eu falei, raramente eu tenho dor de cabeça. Muito raro. Mas se eu tenho dor de cabeça, eu já... Pior, dor de cabeça de quê? De onde? Como? Muito raro eu tenho dor de cabeça. Muito raro. Mas antigamente eu tinha muito dor no joelho. Entendeu? Aí, o que tem a ver com o joelho? Cada um tem que entender. Ou a pessoa que tem pressão. Por que você tem pressão? Minha mãe, meu pai.
Não tem nada a ver. O nosso corpo quer falar conosco. É todo evento, todo sintoma ligado ao evento emocional traumático do nosso passado. Muitas vezes a gente não lembra, não sabe ou não quer saber. Na maioria das vezes. A gente falou ontem à noite da fibromialgia. Muitas mulheres que têm fibromialgia ou foram agredidas no passado, ou a mãe foi agredida no passado, é uma coisa que você não vai querer lembrar. Ou você nem vai saber. Estava na barriga. É incrível que pareça. Um caso que eu contei ontem, uma mulher que foi fibromialgia, aí de descobrir, depois eu explicar como que chegamos ao ponto, que quando ela estava na barriga da mãe, a mãe foi estuprada pelo pai. E nos ciclos, ela desenvolveu a fibromialgia. A fibromialgia tem a ver com a agressão. Só para quem não estava ontem, uma coisa interessante, uma pesquisa que saiu uns 3 anos atrás, mostrou que pessoas com fibromialgia, que na verdade 70% das mulheres hoje têm fibromialgia. Ou outras palavras, 70% das mulheres sofreram agressão no passado. Olha o nível, olha a situação. Mas que eles viram que mulheres, raramente, alguns homens também têm, mas é muito mais raro, né? Mulher que sofre de fibromialgia tem produção excessiva de sensores na palma da mão, de nervos e no sola do pé. Aí você pensa, por que justamente nesses lugares? Pensa comigo, quando você está sendo agredido, o que você faz? Tem 2 opções. Ou se defender, ou só fugir. Exatamente. O corpo está falando conosco. Por exemplo, a pessoa que tem colesterol. O que as pessoas pensam que é? Alimentar, corta gordura, corta isso, corta aquilo. Mas se eu vou falar para vocês que colesterol tem a ver com preocupação financeira no passado, uma crise financeira que levou a um problema emocional, se você vai ver, cai num ponto. Agora, quem tem varizes, não precisa falar. Quem tem varizes, um problema, uma trauma emocional ligada à mãe. Você vê hoje em dia, homens também têm varizes. Antigamente eram mulheres. Enxaquecas. Enxaqueca, conforme a medicina chinesa, é ligada aos rins. Os rins, porque se você vê enxaqueca, é uma dor diferente de, por exemplo, uma pessoa que não toma água, ou tem pressão alta. Okay? De um lado, uma pessoa que tem dor de cabeça de pressão alta, parece que está expandindo, uma dor de expansão. E do outro lado de enxaqueca, uma dor que prensa para dentro, fecha. Uma dor diferente. Uma dor mais condensador. Ligado às rins. As rins ligadas à questão emocional de vida e morte.
Quem tem enxaquecas passou uma trauma no passado ligada à vida e morte. Ou acidente de carro, ou uma coisa grave que fez a pessoa, sabe, ter medo de morte. Se não vai tratar isso, isso vai virar enxaquecas. Vamos, por exemplo, o caso mais atual, Covid. Por que as pessoas pegam Covid? E a maioria não pegam? Por que 99% da população mundial não pegou Covid? Usa máscara? Se protege. Se protege. Álcool em gel. Álcool em gel e máscara, né? Olha como que fizeram a gente de trouxas. Quem acreditou? A China está arrebentando vender IPI, né? A China agora está arrebentando com a vacina, né? O negócio é assim, presta atenção. Que lembra que a gente falou? O vírus não mata. Vírus, ele acumula onde tem toxinas. O que acumula toxinas são desequilíbrio emocional. O que é que acontece com a... olha os números e pensa comigo. 80% das pessoas infectadas, doentes, não infectadas, todo mundo está infectado já. Doentes são pessoas que usaram máscaras sempre. Nos Estados Unidos, a pesquisa mostrou que 60% dos infectados sequer ficou em casa. Então, se você não usa máscara e não fica em casa, a chance que você vai ter Covid é muito menor. Então, por que eu tenho que ficar em casa e usar máscara? Isso que acontece. Você vê que não é bem do que eles falam. Então, por que Deixa eu passar o... Chegaram cedo hoje. Era só de noite, né? Nossa. João, faz favor. Justamente na porta, o Covid parou. É. Já foi embora. Daí é o meu voto. Me convenceu. Me convenceu, né? Nossa, é verdade. Vou trocar meu voto pra cá. Por que as pessoas, então, tem algumas pessoas que se, de um lado, desenvolvem uma doença, de outro lado, até chegar a morrer. Que eu mostro? Quem lê o livro? O pulmão é ligado com a emoção. Tristeza, pânico e medo. O que fizeram com a gente, ou tentaram fazer com a gente esse ano? Tristeza, pânico e medo. E a pessoa em pânico faz o quê? Tudo isso. Olha uma coisa interessante. Uma das sintomas que a pessoa achava estranho do Covid é diarreia. Só que você pensa na medicina chinesa, não é tão estranho não. Porque o intestino grosso é ligado com o pulmão. É o par do pulmão. Então, sempre que você tem gripe, um problema respiratório, espera alguns dias, uma semana, você vai ter algum problema no intestino. É questão de banheiro, ou diarreia, ou prisão de ventre, alguma coisa assim. São casal. Agora, olha como as coisas são. Como você não chega a ser infectado ou ser doente? Não entra em pânico. Não desespera. Relaxa. Agora de manhã, 5 milhões de brasileiros recuperados do Covid. Que foram doentes. E o resto, milhões que não foram, que são assintomáticos. Não, mas vamos colocar pânico, vamos colocar histeria. Aí, o que acontece? Sua própria mentalidade vai criar isso. Agora, por que algumas pessoas são condicionadas, outras não?
muitas pessoas já passaram no passado um tipo de experiência que causou pânico ou desespero, e agora vai com tudo. Então eles reagirem da mesma forma que foi traumatizado no passado. Deu para entender isso? Por que há certas pessoas sim, certas pessoas não? Porque uma pessoa reage dessa forma, outras pessoas não reagem dessa forma? Por exemplo, por que crianças praticamente é 0% de doença? Porque criança não tem pânico. Criança não tem desespero. Criança, ele cai, briga com o cachorro, pronto, acabou, passou 10 minutos, acabou, voltou ao normal. O desespero é dos pais, não é da criança. Quem coloca a criança em pânico são os pais. A criança por si não tem problema. Mas você viu que frio é, sabe, questão exterior. A pergunta é o que tem dentro. Você produz calor, produz luz.